Glórias a Deus. Só colocar um pouquinho de água. A paz do Senhor, irmãos. Podem se assentar, por favor. Com toda a referência, a palavra do Senhor. Que vamos ministrar aqui neste momento. Amém, irmãos? Para mim é uma alegria muito grande de retornar ao púlpito depois que Deus fez na minha vida. Uma alegria enorme, uma paz na virada, e que Deus ainda conta comigo. Não sei quanto tempo, mas Ele ainda conta comigo. Depois do milagre que Deus fez na minha vida, que numa hora oportuna eu contarei ainda esse testemunho. Amém, irmãos? Então, o pastor Marcelo me pediu para que eu passasse o 9º mandamento. Situação difícil. Eu até brinquei com o pastor Marcelo que para vigiar meu carro lá, para ninguém lá furar o carro, o meu pneu, para mim não ir para casa a pé. Depois que eu ministrasse aqui, esse 9º mandamento. Primeiramente, nós temos que ter em mente que se Deus deu esses mandamentos, é que nós precisamos observar ele. Precisamos observar de uma forma a não fazer. Amém? Então, Luiz, me ajuda aí, meu irmão. Me ajuda aí que eu tenho vários versículos. Aí, para ser mais rápido, eu até dispensei o óculos, que agora eu tenho que usar o óculos para perto, mas eu vou ler aqui, dá dando para encarar as letras miúdas aqui. Amém? Então vamos lá. Apocalipse 14, 12. Vamos começar assim, mas não é os 10 mandamentos, mas Deus tem algo para nós. Quem deve guardar esses mandamentos? Então é Apocalipse 12, 14, assim está escrito. Aqui está a paciência dos santos. 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus, a fé em Jesus. Amém? Então, quem deve guardar esses mandamentos? Todos nós. Todos nós que creem em Jesus e têm fé em Jesus. Esse culto não é para outra pessoa, a não ser por Ele. Para Ele são todas as coisas. Então, esses mandamentos são para nós. Naquela ocasião em que Moisés apresentou ao povo, Deus sabia da dificuldade daquele povo, Deus sabia das necessidades e dos detalhes que aquele povo precisava para aquela caminhada. E apresentou, mas vale para nós até hoje. Amém? E às vezes as pessoas confundem. Quem foi que escreveu esses 10 mandamentos? Foi Moisés? Quem acha que foi Moisés? Quem acha que foi Deus? Então vamos lá, vamos saber agora quem foi que escreveu esses mandamentos. Êxodo 31, 18. Nós temos agora, irmãos, uma particularidade na palavra do Senhor, que Deus usou muitos para pregar a sua palavra. Mas aqui, nós vemos que o próprio Deus foi quem deixou esse mandamento. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Amém? Não foi outra pessoa que nos deixou esse mandamento, foi o dedo de Deus. Ele não escolheu ninguém, ele não escolheu outra pessoa para falar por ele. Ele quis falar por si e ele mesmo escreveu esses 10 mandamentos. Não foi Moisés, não foi anjo. E mais uma particularidade, Moisés escolheu escrever numa pedra. Quantas vezes nós já escutamos que nós temos um coração de pedra? Às vezes, quando você fala com algum irmão e ele não consegue assimilar aquilo que você falou, que você acha que é bom para ele, aí você, em segredo, sem ele saber, ou só em pensamento, esse irmão tem um coração de pedra. E assim Moisés fez, escreveu os 10 mandamentos numa pedra, que simboliza força, que simboliza como nós devemos receber aquela mensagem
duradoura, que deve ser guardada no nosso coração. Não devemos ter um coração de pedra para receber os mandamentos de Deus. Amém? Agora nós vamos entrar realmente no mandamento. Vai ser difícil, mas vamos lá. Êxodo 20:16. Vamos entrar agora no mandamento específico, já foi falado vários outros, e nós vamos falar um pouquinho desse aqui. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E aí, você está pensando consigo mesmo, será que eu já falei mau testemunho contra o meu próximo? Será que nós já cometemos esse erro que Deus escreveu numa pedra para que nós não cometêssemos, porque Ele sabe que esse erro, ele vem cheio de problemas posteriores. Então, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, fale sempre a verdade. Aí começa a primeira dificuldade nesse mandamento. Quando a Bíblia fala, não dirás falso testemunho, é porque você está falando algo que não é verdade. Porque você está falando algo que não vai edificar. Porque você está falando algo que você não viu. Se é falso, você não viu, nós não vimos aquilo acontecer. Então, dentro desse mandamento, para nós nunca cairmos nele, primeiramente, falar a verdade. Amém? A verdade, o que é proibido falar nesse mandamento aí? Tudo que é prejudicial à verdade, injurioso à nossa reputação como o próximo. Eu tenho certeza que a gente já cometeu isso. E quando nós estamos aqui em cima do altar, eu até falei ali com a minha esposa, eu estava um pouco nervoso, porque já tem um tempo que eu não subo aqui, e esse tempo também em função de momentos difíceis que eu passei, mas essas palavras valem para a gente também. Essas palavras que nós falamos com a igreja, ela primeiro tem que atingir a nós. Falar a verdade, às vezes não é nada fácil falar a verdade, porque encurtido naquela verdade, às vezes tem algumas coisas que a gente quer esconder, ou omitir. Deixar de falar a verdade também está implícito nesse texto de Êxodo 20:16. Tudo que é prejudicial à verdade é injurioso à nossa reputação como a do próximo. Devemos evitar isso. Irmãos, infelizmente eu já vi pessoas, e conheço pessoas que estão fora da igreja por uma palavra injuriosa, por uma palavra que não caiu bem, e por uma palavra que não era verdade. Eu conheço pessoas que estão fora da igreja, e quando eu lembro, eu clamo a Deus para que o Espírito Santo toque nessa pessoa novamente, porque nós somos falhos. Isso não tem como nós negarmos, mas uma palavra mal colocada, ela é muito prejudicial e você pode estar sendo responsável pela salvação de alguém. Então nós temos que ter cuidado com isso. Voltando aqui agora para os nossos tempos contemporâneos, modernos, os 10 mandamentos, ele foi o nosso Código Penal. Eu não gosto, vou associar bem rápido, mas o nosso Código Penal, muita coisa foi imitada da Bíblia. E fazendo uma analogia a esse versículo, como está escrito lá, isso aí você não vai achar, é no Código Penal. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Isso também é um crime nos nossos dias atuais. Está bem explícito em Êxodo 20:16. Parece que Deus já sabia como nós seríamos, como nós iríamos agir dentro desse mundo contemporâneo, e Ele já nos advertiu muito tempo antes dos homens escrever esta lei. O Código Penal de 1940, essas leis foram escritas antes de Cristo. Então Deus ali já estava se programando. Nós vamos errar. E vocês precisam
não cometer esse pecado. Amém? Devemos viver sempre a verdade. Aí eu peguei aqui um significado sobre verdade. O que é verdade para você? O que é verdade para mim? Às vezes nós queremos que as nossas palavras sejam verdade, mas nem sempre são. Então, um significado bem simples, verdade, significado de propriedade, está conforme os fatos ou a realidade. Fatos é aquilo que você vê, fatos é aquilo que você testemunhou, fatos é aquilo que você tem certeza que você viu, não o que você escutou. Nem tudo que nós escutamos é verdade. Amém? E é nisso que nós temos que nos policiar. Quando falamos a verdade, tendes ao Pai, devemos sempre viver a verdade. O significado é a propriedade de estar conforme os fatos ou a realidade. João 8,44. Vamos lá, Luiz. João 8,44. Vos tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém? Não vamos cair nesse versículo, porque o pai da mentira é aquele que vem para nos matar, roubar e destruir. Mas Deus, lá no Velho Testamento, lá nos 10 mandamentos, Ele já nos alertou que nós não devemos falar falso testemunho contra o nosso irmão, somente a verdade. E se não tivermos dentro da verdade, nós estamos adorando a esse, que está em João 8,44. Eu em casa, preparando o estudo, eu falei assim, Senhor, vai ser difícil, porque é só cajado, é só palavra dura sobre esse versículo, porque o próprio Deus já nos advertiu que nós não devemos fazer isso. Tudo que está lá no 10 mandamentos é que Ele nos proíbe fazer, e que Ele nos orienta a fazer. Então, irmãos, não vamos cair em João 8,44, e profetizarmos o inimigo das nossas almas, e o inimigo de Deus, e aquele que pode nos levar a perder a nossa salvação. Ele que é o pai da mentira, e não da verdade. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Tem mais. Onde está a verdade? Agora, nós já sabemos aonde não está a verdade, que é no diabo. Agora nós vamos saber onde está a verdade. João 14,6. João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então nós já conseguimos descobrir aonde está a verdade, somente em Jesus. Somente nesse Evangelho, somente na busca a Deus incessante, que nós vamos buscar a verdade. Mas, para a busca dessa verdade, nós temos que estar de coração aberto, falar com Deus, deixar que o Espírito Santo nos toque, porque ainda assim nós não podemos não enxergar essa verdade. Amém, irmãos? Tiago 3,4. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas em impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para que onde quer a vontade daquele que os governa. Eu gostei muito desse discípulo, que 14 anos da minha vida eu trabalhei em navio, e eu via quanto que Deus é maravilhoso. E aqui o versículo fala que um pequeno leme, eles nos vêm a nos guiar. E esse pequeno leme eu apresento a vocês hoje, que é a palavra do Senhor, pequena na parte métrica dela, mas não no seu poder. Um leme tem poder de direcionar um navio, e a Bíblia tem
poder para direcionar a nossa vida, para nos abençoar, para nos levar sempre à verdade. Agora eu vou entrar em alguns detalhes sobre, ainda no Velho Testamento, lá do falso testemunho. Hoje, a vida que nós levamos, hoje os recursos que nós temos é celeiro para um falso testemunho. Eu vou começar pelas redes sociais. Infelizmente, eu já vi crentes se degladiando no Facebook. Crentes falando mal um do outro no Facebook. E um desses crentes, inclusive, era um pastor. E ali, será que ali é o lugar para que nós venhamos a consertar algo que nós achamos que está errado? Não é no Facebook, não é no Instagram, não é no WhatsApp, aquela palavra mal colocada, aquela palavra errada que você coloca no WhatsApp, ela fica ali gravada e mancha. Inclusive, isso que eu acabei testemunhando, uns tempos depois, a pessoa logo, tempos não, minutos, que viu que tinha feito besteira. Mas quantos já tinham sido atingidos por aquela palavra? Acho que 10, 15 minutos que ficou ali. E aquela palavra chegou ao coração de alguém muito ruim, porque essa pessoa não guardou o 9º testamento, o 9º mandamento da palavra do Senhor, dos mandamentos. Há tempo para tudo. Se você tem algo para falar com teu irmão, se você tem algo para colocar em pratos limpos, como nós estamos acostumados a falar, linguajar bem simples e fácil, há tempo para tudo. Eclesiastes 3:7. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Irmãos, calado também nós evangelizamos. Sabia disso? Eu lembro, talvez a minha mãe esteja vendo agora ou pelo YouTube, e quando eu me converti, eu passava lá na sala, quietinho, e já estava com aquela gravata bonita, aquela roupa bonita para ir para a igreja, e não falava nada. Somente naquele momento ela já percebeu o que estava acontecendo. Ali era o tempo de ficar calado. Tinha acabado de me converter, e indo para a casa do Senhor. Aí uma breve ocasião, minha mãe perguntou, onde é que você vai desse jeito? Aí eu falei, opa, agora é o tempo de falar. Eu vou para a casa do Senhor. Estou, graças a Deus, eu conheci a Deus. E agora me alegro quando eu vou à casa do Senhor. O tempo de ficar calado, ele ocorre assim como o tempo de falar. Se é verdade, é bom, mas devo discernir o que posso falar. Se é mentira, não devo falar nunca. Porque a mentira, nós aprendemos, quem é o pai da mentira? É o inimigo das nossas almas. Mateus 18:15. Lá, Luiz. Mateus 18:15. Eu tenho algo para tratar com meu irmão. E eu vou tratar isso nas redes sociais? Não. Eu vou tratar isso falando dele para alguém? Não. Como é que eu vou tratar isso? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Amém? Nós aprendemos como é que nós devemos tratar algo que não ficou bem esclarecido, algo que gerou celeuma. Em Mateus 18:15. É em particular com teu irmão. Não vai para o Facebook, não vai para o Instagram, para o WhatsApp, para a fofoca, no estacionamento aqui ao lado, porque infelizmente sabemos que até dentro da igreja isso acontece. A igreja são de pessoas tentando e querendo ser santos,
mas nós estamos muito longe de ser igual a Jesus, e jamais conseguiremos, mas estamos tentando, estamos clamando, estamos buscando a misericórdia de Deus, para que nós sejamos igual a Ele, como a palavra de Deus pede. Seja santo como eu sou santo. Ali naquela palavra não está escrito que você vai ser santo como eu sou santo. É um pedido, sede, tente. Então é desta forma que você deve ir a teu irmão, repreendendo ele em particular. E se ele aceitar, tu ganhou ele para Jesus. Amém? Existe um ditado de mistura de ciência e verdade. Conhecemos o metal pelo som que produz, e o homem pelo que ele fala. Amém? Conhecemos o metal, a nossa essência, o nosso caráter, o nosso corpo, o nosso comportamento está dentro de nós. Assim como o metal, ele espelha um som, assim também somos nós. Qual é o caráter que está dentro de nós nesta noite? Qual é o caráter que nós temos? Aonde está o nosso coração? E o que você fala? O que você fala, infelizmente, diz muito sobre você. Se nós somos estourados, se nós somos tranquilos. Eu não estou dizendo que isso não vai acontecer no dia a dia, porque o próprio Jesus também falou que no mundo teríamos aflições. Jesus já também nos advertiu isso, quando Ele esteve aqui na terra. Nós teríamos aflições. Não estou dizendo que você vai ficar livre desses momentos. Não vamos ficar livre desses momentos. Mas nós temos que nos policiar do que nós falamos. Quem entendeu, diga amém. Está fraco esse amém? Tem mais um pouquinho ainda. Amém? Então, irmãos, eu glorifico a Deus, porque Deus, Ele nos deixou toda uma receita de bolo para que nós pudéssemos viver melhor. A receita é bem simples, mas é difícil fazer esse bolo. Às vezes sai errado, como diz aí, quando o bolo não dá certo, como é que se fala? Solou, às vezes sola. Mesmo com a receita de Deus, nós às vezes erramos. Mas vamos nos policiar que nós falamos, porque com certeza, se não é algo de Deus, aquilo ali vai trazer algumas complicações para o nosso dia a dia. Amém? Zacarias 8:16. Vamos lá, irmão Luiz. Zacarias 8:16. Eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade, cada um com seu companheiro, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. 17. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. É assim que Ele fala nessa noite conosco. O que você tem falado? O que você tem profetizado? O que você tem pregado? O que você tem falado em nome de Deus? Se for diferente da verdade, nós estamos aborrecendo ao Senhor. E às vezes nós aborrecemos mesmo. Mas é tão bom reconhecer que essas palavras aborrecem ao Senhor e pedir misericórdia, pedir perdão, porque Jesus está aqui para nos perdoar. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso ajudador. Perdão, Senhor, perdão pelo que eu falei. E se essa fala foi pública, peça perdão em público. Se essa fala foi em particular, chame teu irmão e converse com ele. E eu tenho certeza que dali para frente, esse teu irmão vai ser muito mais achegado a ti. Amém, irmãos? Salmos 119, 69. Está acabando, irmãos.
Está acabando já a fila de cajado. Salmos 119, 69. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos. Ainda que você seja injuriado, ainda que você seja vítima de um falso testemunho, em Salmos tem a dica para que você saia tranquilo dessa situação. Guardar os preceitos de Deus. É desta forma que nós vamos conseguir sair bem de uma injúria, de um falso testemunho. Amém? Guardando os preceitos de Deus, nós não vamos perder nunca. Ainda que naquele momento pareça que nós iremos perder, mas eu tenho certeza que Deus vai lá na frente bradar por nós. Eu lembro muito de uma situação que eu passei sobre um carro que eu comprei e me deu muitos problemas, mas para resumir a história, em 2 meses eu já tinha gasto um valor muito alto com o carro, eu tive que entrar na justiça para devolvê-lo, e demorou 4 anos para que isso acontecesse. Só que no final dos 4 anos, Deus me deu tudo que eu gastei e na hora certa. Ainda me deu condições de comprar outro, tendo um quebrado dentro de casa. E tudo que me foi enganado naquela ocasião, Deus me deu. E me deu em dobro. Mas não foi fácil sofrer naquele momento. Mas eu confiei em Deus. E durou 4 anos. O que eu vou contar é até engraçado. Mas a minha linda esposa que está ali, nesse carro, acreditem, é verdade, não é mentira. Ela andou 2 anos nesse carro sem dar marcha ré, porque a ré do carro não funcionava. Só ia para frente. Ela andou 2 anos num carro sem dar marcha ré. Aí vocês estão perguntando assim, não é possível, irmão, mas era. A gente morava, era um morrinho. Aí na hora de ligar o carro, é só deixar na marcha lenta, no ponto morto que ele desce. Aí sobe. Era sempre assim. Só podia parar onde tinha um morrinho. Porque se tivesse um carro na frente, era só deixar em ponto morto que ele descia. E assim a Ana Cristina, minha esposa linda, que está ali, andou nesse carro 2 anos sem dar marcha ré. E foi uma guerreira. Amém? Mas Deus honrou. Porque eu confiei em Deus. E por 4 anos nós sofremos. Mas no 4º ano eu recebi tudo que eu gastei, devolvi o carro, acabou o financiamento e ainda me ajudou na minha mudança de Sorocaba para Brasília, que eu não precisei gastar 1 centavo do meu bolso. E ainda sobrou um dinheirinho para comprar alguns eletrodomésticos novinhos para a minha casa. Amém? 1 João 2,4. 1 João 2,4. 2,4. Aquele que diz, eu conheço, agora está finalizando. Aqui é o fechamento do baú. Hoje é o 9º mandamento. No próxima quarta-feira será o 10º. Talvez esse versículo teria que ser por último culto. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Palavra dura, mas palavra necessária para essa noite. Aquele que guarda a palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Amém, irmãos? Que essa palavra do Senhor, desses 10 mandamentos, do 9º específico, do falso testemunho, fique guardado no nosso coração. Fique guardado no nosso coração de pedra, mas ele está guardado nas palavras de pedra da palavra do Senhor, para não sair mais do nosso coração, que é de pedra por algumas vezes,
que é um coração duro, coração humano, coração pecaminoso, coração errante, mas com o desejo de acertar e falar a verdade, com o desejo de glorificar a Deus e clamar pelo seu nome todos os dias que Ele permitir que nós estivéssemos a mim. Para finalizar, Salmos 37, 25. Amém? Já estamos terminando. Salmos 37, 5. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Desta forma, seremos bem-aventurados. Desta forma, o ímpio, ele vai se espalhar, e ele não vai vencer sobre nós, porque nós temos a nossa plena confiança em Deus, em tudo, e principalmente sobre falar a verdade, porque como nós aprendemos, em Jesus está a verdade, e no inimigo das nossas almas está a mentira, e que nós tenhamos discernimento, e que nós tenhamos agora capacidade de entender por que nós não devemos falar falso testemunho, porque em nada vai nos ajudar. E se você tem algo contra o teu irmão, chame ele em particular, não precisa ninguém saber. Amém? Eu até brinquei, eu não falei que o pastor Marcelo não estava aqui, ele já chegou. Aí eu falei sobre as redes sociais. A gente até entra nas redes sociais. A gente entra, vê alguma coisa, é curioso. Pessoa para ser curioso é o ser humano. A gente entra lá. Mas vamos nos policiar o que nós vamos deixar lá. Aí, por exemplo, eu dei uma olhada na página lá do pastor Marcelo, eu descobri que ele nasceu dia 24 de maio de 1979. Porque isso, para o pastor Marcelo, é motivo de alegria. Que ele queira que todo mundo saiba quando que ele nasceu, para receber presente, acredito. Não. Amém? Eu dei só esse exemplo, não falei que o pastor Marcelo não estava aqui. Aí chegou, eu falei assim, eu vou lá entrar na página do pastor Marcelo, o que tem ali? Mas foi mesmo palavras, nem fotos eu vi. E, para dizer a verdade, eu nem gosto muito de Facebook, acho que já tem uns 5 anos que a minha foto é a mesma. E quando a minha esposa faz aniversário, ela me cobra, põe alguma coisa lá, eu reluto um pouquinho, mas coloco, ela está ali, ó, de cabeça baixa ali, mas eu acabo colocando. Amém? Que Deus nos abençoe, irmão, que nós possamos cumprir esse mandamento de Deus, porque é isso que Deus espera de nós. Se Ele escreveu lá, porque Ele já sabia que nós erraríamos nesse aspecto. Mas vamos clamar a Deus sempre, vamos clamar ao Senhor, vamos procurar cumprir a Sua palavra, e que tudo Ele nos acrescentará. Amém? Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade, o pastor Marcelo me deu, e sou muito grato a Deus por estar aqui neste altar, porque outrora Deus resolveu pensar no meu caso, e Ele quis, pela sua vontade, que eu estivesse aqui nessa noite. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. É muito fácil, né? Falso testemunho é algo que nós vemos na Bíblia, no Velho Testamento. Quem nunca já leu a vinha de Nabote? Aquele homem de Deus, ele morreu por um falso testemunho.